Olá, meus amigos. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e eu trago uma exposição muito interessante sobre saúde e qualidade de vida para aqueles que estão procurando um caminho na direção das terapias naturais. Indo diretamente ao ponto que me traz a essas nossas reflexões aqui, neste momento, eu quero dizer para você que a maior oportunidade da saúde integral está diante de você nesse momento. E por que eu digo isto? O que temos de espetacular? Existe uma oportunidade que envolve diversos cenários e eu vou trazer para você a compreensão que vai lhe permitir descobrir como a crescente crise das doenças crônicas está criando uma das carreiras mais promissoras da saúde integral, a naturologia clínica. Bom, a primeira parte dessa minha exposição, eu quero observar que o Brasil vive uma epidemia de doenças crônicas. O que é isto? Doenças crônicas. São aquelas doenças que o ser humano passa a viver com elas a partir do momento em que ele descobre, por diversos exames e consultas, que ele tem. Por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, dores crônicas, câncer e muitas outras. Ok? Bom, mas o que acontece é que diante dessa situação em que o Brasil e até fora do Brasil, o mundo como um todo, vive essa epidemia de doenças crônicas, os profissionais da área da saúde percebem um mercado de extrema necessidade. Milhões de brasileiros convivem diariamente com doenças que poderiam ser prevenidas ou controladas por mudanças no estilo de vida e por uma abordagem integral da saúde. A raiz desse problema, e esse é um ponto importantíssimo a ser observado, reside em hábitos de vida nocivos, estresse crônico, má nutrição e no abuso de terapias agressivas e paliativas. Veja, 52% dos adultos acometidos de doenças crônicas no Brasil. Se você pegar a população adulta inteira do Brasil, você terá 52% de adultos que estão com doenças crônicas, como estas que estão aí na tela. 52% dá 100 milhões de pessoas, com certeza. É muita gente. E ainda, para piorar esta condição, nós temos um sistema de saúde que, quando o indivíduo com doença crônica procura socorro para fazer um tratamento, um enfrentamento, ele dá de cara com uma estrutura que é paliativa, ela não resolve o problema. Bom, isso nos leva, então, a um segundo grande momento da nossa reflexão. A crise de saúde precisa ser atendida. Essa epidemia não pode ficar do jeito que está. Pelo menos não pode ficar para quem está sofrendo. E especialmente se você está me ouvindo agora, você sabe que não pode ficar sujeito a esse tipo de situação. Saúde não se adquire, se cultiva. O nosso sistema, esse que eu estou trazendo para você que está me assistindo, ele busca atender a causa das doenças e não apenas os sintomas. Nós o chamamos de naturologia clínica. E nesse sistema, nós atuamos através de terapias naturais que estimulam a autocura natural do corpo. Então, a gente vai envolver mecanismos aqui, como o vitalismo prático, que é o respeito às leis biológicas naturais. Nós vamos atuar numa base que está toda fundamentada em evidências, e são 16 terapias de recuperação. Nós temos uma abordagem integral que considera o ser humano como um todo, no físico, no emocional, no intelectual e no espiritual. Diante dessa realidade, a naturologia clínica se apresenta, pois, como uma profissão. E uma profissão que é do presente e do futuro. E que tem um passado fantástico. Bom,
Acontece que neste momento, agora, nós estamos sob o amparo da portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 849 de 2017, e nesta portaria tem um anexo intitulado Naturopatia. Dentro dele, você tem as regras do que esse profissional pode fazer. Ou seja, existe uma mínima regulamentação, regras que precisam ser obedecidas por quem vai trabalhar, atuar e desenvolver na área de naturologia, naturopatia. E isso em conexão com o amparo de um sindicato. Normalmente, porque existem muitas opções de trabalho, mas normalmente as mais importantes são o consultório clínico, com atendimentos em gabinete particular, o ensino e palestras, e essas palestras e minicursos geram também recursos para o profissional. Você tem projetos sociais, onde esse profissional também atende em clínicas, retiros de saúde natural. Bom, esta atividade profissional, ela está cadastrada no Ministério do Trabalho, sob o código 226320, onde se declara naturólogo, e também está cadastrada no código 322720, onde se declara terapeuta naturista, naturopata, e este profissional pode atuar livremente no mercado brasileiro. Aqui eu apresento 3 momentos objetivos. Um que tem a ver com o nosso trabalho em uma clínica, em auditório, e o trabalho do consultório. Bom, onde é que atua esse profissional? Bom, eu citei 3 aspectos aqui. Consultório, apresentei palestras e apresentei o trabalho num ambiente de educação. Então, consultório, educação, palestras. Mas também pode ter a oportunidade de atuar num spa, que é uma clínica um pouco mais sofisticada, uma loja de produtos naturais, do setor de tecnologias e na agricultura orgânica. E para entender um pouquinho como é que isso funciona, eu quero pontuar aqui que os 5 campos assim bem valiosos para o profissional. No consultório, com consultas que são da faixa de R$ 350, em 4 atendimentos ao dia, o naturologista clínico pode faturar uma média de R$ 1.400 ao dia. Se ele trabalha 10 dias no mês, é 14 mil. Se ele trabalha 20 dias e mantém essa média, ele pode chegar a 28 mil. E eu estou colocando aqui por uma média de 4 atendimentos ao dia, com 4 retornos ao dia, porque isso vai criar, obviamente, um retorno desse cliente que veio uma vez, né, que nós chamamos de interagente, e apenas 4 dias por semana de trabalho. Eu estou considerando 4 dias de trabalho e numa média de aproximadamente 16 dias. Então é possível ter uma renda muito boa. O segundo caminho é no spa. Quando um profissional de naturologia vai atuar no spa, ele normalmente passa entre 7 a 10 dias num sistema de internação, num hotel ou num resort, ou numa casa excepcionalmente contratada para essa atuação, e ele tem uma equipe. E nessas situações, normalmente, o naturologista traz 16 pessoas a uma média de pagamento de R$ 5.000 por pessoa. Por aqui você tem uma ideia aproximada de quanto se pode faturar nesse cenário. E ele vai pagar, obviamente, a sua equipe. Mas é muito oportuno mostrar desta forma, porque alguns dos profissionais que tiveram a oportunidade de serem treinados pela minha banca acadêmica fazem isso 4 vezes ao ano e alguns até 6 vezes por ano. Um spa a cada 2 meses. Alguns se especializaram nesse setor. Um terceiro cenário é loja de produtos naturais. Se você observar na sua cidade, isso cresceu de maneira extraordinária. Por quê? Porque eu sei que em todo o Brasil, lojas de produtos naturais têm se tornado um nicho de mercado que cresce de maneira acelerada.
Outro caminho é no setor de tecnologias. Aqui é um pouco mais sofisticado, onde você vai ter equipamentos que envolvem desde o método da iridologia, equipamentos de apoio no dia a dia do trabalho da clínica, ou do consultório, ou do spa, fitoterapia, dentre outras técnicas. E tudo isso gera dinheiro, gera recursos para o profissional de naturologia clínica. Por último, também agricultura orgânica. Alguns colegas têm atuado em parcerias com produtores do setor e, conforme vão atendendo seus clientes, ele vai encaminhando para produtores de comida orgânica de alta qualidade e dessa parceria também ele obtém comissões e rentabilidade. São as 5 principais áreas em que o naturologista, em início de carreira, desenvolvendo o seu programa de trabalho, pode encontrar atuação direta. Bom, a coordenação da formação de naturologia clínica, neste momento, no projeto que eu estou trazendo aqui para você nessa apresentação, ela é um curso ativo no sistema do MEC. Precisa ficar muito claro para todos que esse programa ele é uma pós-graduação e é um curso técnico de formação superior. Ele não é uma graduação. Por que não é uma graduação? Porque uma graduação tem que durar de 2 anos a 4 anos e ela tem que ter entre 2.160 horas a 4.000 horas, dependendo da modalidade. Se é tecnólogo, se é licenciatura, se é bacharelado. O nosso programa ele tem 480 horas. 480 horas. Isso não forma uma pessoa numa graduação, mas forma um técnico de formação superior que pode perfeitamente atuar no seu consultório nas modalidades que eu já apresentei. Além do que, qualquer pessoa que tenha nível superior no sentido de um tecnólogo ou uma licenciatura ou um bacharelado pode fazer a pós-graduação e ela está registrada no MEC e a coordenação geral deste curso é feita pela minha pessoa, professor Dr. Jean Alves Cabral. Eu, ao longo de minha carreira, desde 1998, tive a oportunidade de formar turmas em Juazeiro do Norte e Fortaleza, no Ceará, em Belém do Pará, em Natal, no Rio Grande do Norte, em Campina Grande, na Paraíba, em Maceió, no Alagoas, em Brasília, no Distrito Federal. Também teve uma turma em Arapiraca, que não foi colocada aí nessa tela, mas também teve no estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca. Isto dito, eu avanço um pouquinho na minha exposição para trazer para você aqui a faculdade onde o curso está registrado no Ministério da Educação. Chama-se Faculdade do Centro-Oeste Paulista, FACOP, e este curso é sediado nessa instituição, que é uma faculdade que tem a sua sede na cidade de Piratininga, em São Paulo. Ele é realizado o curso todo na modalidade online, com encontros especiais que eu vou apresentar daqui a pouquinho. E aí você pode ver na página do MEC, que é o curso, o link está na parte alta em azul, eu coloquei 3 setinhas que identificam a nossa presença do curso no Ministério da Educação e o meu nome aí nos dados do coordenador e o registro do curso como deve ser. Bom, quem sou eu? Eu sou o coordenador deste curso e aí é importante que eu me apresente de maneira breve. Eu sou o professor Dr. Jean Alves Cabral, como já mencionei alguns momentos aqui, graduado em naturopatia, especialista em gestão em terapias naturais e doutor em naturopatia científica. Eu sou membro da Diretoria Executiva Nacional do SINATEM, que é o Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, e aqui nesta imagem eu estou ao lado do presidente, professor Milton Alves dos Santos. Eu sou membro da ABRACE, Academia Brasileira de Ciências, ocupo a cadeira número 48 da área de Ciências Médicas, e também tenho licenciatura plena em Pedagogia e sou doutor em Educação. Dito isto, quero trazer à sua consideração
ainda aqui nessa breve exposição, alguns dos nossos professores parceiros. O primeiro, professor Jefferson Borges, é naturologista clínico, empresário e empreendedor. No nosso curso, ele lida com uma disciplina que trata de empreendedorismo, oportunidade de negócios que os naturologistas podem fazer, e isso agrega muito valor ao caminho do trabalho profissional. A professora especialista Keila Leão possui um doutorado honoris causa, é pedagoga, coaching, psicopedagoga, terapeuta familiar e naturologista clínica. Tem um canal no YouTube muito famoso, o canal Keila Leão, com mais de 150 mil seguidores, onde ela apresenta aconselhamento para as cenas emocionais, psicológicas, próprias do seu ambiente como psicanalista. É uma das parceiras e participantes do curso. A professora Mariluce Lessa foi nossa aluna no curso. Todos esses ilustres amigos aqui foram alunos de naturologia da minha banca acadêmica. A professora Mariluce Lessa é naturologista clínica, mestre em ciências naturopáticas, participa do curso. Nós temos a professora doutora Ana Mísia, biomédica, advogada, teóloga, enfermeira, naturologista clínica e atualmente, nesse momento em que eu gravo essa apresentação, é estudante da Faculdade de Medicina em Ciudad del Este, no Paraguai. Também participa como professora online em algumas das nossas disciplinas. O professor Dr. Márcio Wendel reside em Aracaju, Sergipe, e ele é médico, pedagogo, naturologista, mestre em educação e também mestre em medicina, é mestre e doutor em educação. Então, tem uma formação muito robusta e participa como nosso colega professor. A professora doutora Mari Mendes, pedagoga, naturologista clínica, mestre em ciências naturopáticas, doutora em naturopatia, reside em Maceió, lidera um programa muito importante na área de saúde do Estado, tem uma clínica e é nossa colega professora. E por último, aqui na exposição da banca de colegas professores, todos eles foram meus alunos, repito, são meus amigos pessoais. Dr. Newton Atil Mutó, reside em Belém do Pará, biomédico e naturologista clínico, doutor em patobiologia e professor da Universidade Federal do Pará. Esse é o time que está coordenando na atualidade as disciplinas, os conteúdos e me ajuda na coordenação dos trabalhos. Existem 12 disciplinas centrais e 4 seminários. São 16 disciplinas trabalhadas dentro do período do calendário da agenda que nós temos dispostas para calendário e agenda. São duas coisas bem definidas, o calendário de disciplinas e uma agenda de trabalhos. E essas 12 disciplinas e 4 seminários correm durante 480 horas. A primeira disciplina, Introdução à Naturologia Clínica, e vou mencionar as próximas disciplinas. Mas observe que aqui na apresentação, cada disciplina tem uma dimensão, aqui nesses quadrinhos, nessas palavras em azul, apontando a área da naturologia clínica que essa disciplina vai contemplar. Então, Introdução à Naturologia Clínica, ela vai atender filosofia, ciência e tradição dentro desta profissão. Na segunda disciplina, Fundamentos da Metodologia Naturológica Clínica, também filosofia, ciência e tradição. Somatossíntese Naturológica Clínica vai tratar do campo da ciência naturológica, apenas ciência. Aí vem um seminário especial, que é o 4º mês do curso, Protocolo Naturológico Clínico, onde se trabalha filosofia, ciência e tradição. Vamos adiante. Fisiologia Bioenergética Integrativa. Vai tratar do campo da luz e do relógio biológico. Avaliação multifocal e dinâmica imunquitorial, é ciência. Educação alimentar, vai atuar no campo da alimentação e do jejum. A Escola de Acharan, Manuel Lezaeta Acharan é um grande mestre da medicina natural histórica e influencia diretamente a nossa escola de naturologia clínica. Portanto, está no campo da filosofia, ciência e tradição. Educação fitoterápica vai no campo das plantas.
Aí vem uma oitava disciplina que nós chamamos de terapias de apoio. Dentro deste módulo, 3 técnicas são apresentadas. Elas são muito simples e muito profundas. Oxigenoterapia, que envolve o ar, a hidroterapia, que envolve a água, e a geoterapia, que envolve a terra. Na sequência, terapias de apoio número 2, onde vai entrar, então, o campo da arte-terapia, o campo da comunicação aplicada, onde você vai dominar o diálogo terapêutico dentro do protocolo que nós ensinamos, e terapia familiar, que vai envolver o campo da família. A próxima disciplina é o seminário, que vai acontecer no campo da permacultura. Implica aqui o cenário da ecologia. Então, como é que se trabalha num spa, num centro de tratamentos, num sítio, ou num campo rural, ou numa praia. Aqui a filosofia do spa está integrada nessa disciplina. Terapias de apoio número 3. Nós vamos abordar cinesiologia, que envolve os exercícios, sobretudo preventivos, clinoterapia, a técnica do repouso, e RPG, indo na direção do toque. Nós vamos ter estudos do desenvolvimento integral humano, e vai abordar o sentido da vida e a meditação, ética, legislação e empreendedorismo, aqui é ética e mercado, e, por último, o trabalho conclusivo, que vai implicar em filosofia, ciência e tradição. Portanto, as 480 horas estão distribuídas nessas 16 disciplinas, que nós chamamos de 12 centrais e 4 seminários, ok? Aqui você tem uma visão de alguns clássicos que fazem parte da nossa abordagem. Então, você tem, todos os livros, são 48 obras de estudos que nós entregamos para você em PDF. E, dentre elas, tem o curso de Medicina Natural em 40 leções, esta obra está em espanhol. Você tem a Ciência do Bom Viver, de autoria de Ellen White, o curso de Medicina Natural em 40 leções é de Eduardo Alfonso Hernan. Aí vem o livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Charan, que nós consideramos um super clássico, fundamental, e Saúde pela Natureza. Aqui é uma pequena mostragem, ainda tem outros 44 obras que vão vir na sequência de todas as 16 disciplinas. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque quem vir fazer o curso vai compreender como funciona mais a miúde, mas faço questão de colocar na tela. Essa é a agenda e o calendário que nós temos para a turma 2026-2027. Por que eu estou botando isso aqui na tela? Porque nós iniciamos no dia 12 de julho de 2026 a abertura do módulo número 1. Todas as pessoas que entrarem a partir desta data, elas estão no que eu chamo de grupo 1, ou turma 1. Depois, no segundo momento, aqueles que entrarem e iniciarem o estudo do módulo número 1, a partir de 9 de agosto, estão no que eu chamo de grupo 2, ou turma 2. E, por último, numa última possibilidade, aqueles que iniciarem no dia 6 de setembro são a turma número 3. Todas essas 3 turmas se juntam e se tornam uma única grande turma. Qual é a diferença? A diferença está no momento em que você entrar para fazer parte do curso, e há uma diferença da mensalidade, o valor da mensalidade. Conforme vai entrando um pouquinho mais na frente, as mensalidades que as turmas anteriores já pagaram são diluídas e acrescentadas nas mensalidades futuras que os que estão chegando pagarão. Essa é a diferença. Mas já está tudo definido, datas em que abre o módulo, fecha módulo, e você assiste os módulos, as aulas, cada disciplina desta, no sistema acadêmico do curso. Então, para que você possa entender como isto funciona, nós temos aqui na tela o nosso site, o naturologiaclinica.com.br. E quando você entra neste site, você vê que aqui está, eu estou marcando, você está vendo piscar aqui um botão, né, vamos dizer assim,
o sistema acadêmico. Então, quando você clica em cima dele, vai abrir uma área onde você, então, pode digitar o seu login, sua senha, e vai assistir o módulo e as aulas dentro do sistema acadêmico. E aqui no nosso site tem uma ampla exposição de turmas do passado, depoimentos de naturologia clínica de ex-alunos, entrevistas que eu participei na TV aberta, algumas, pelo menos 2 aulas para você ter uma ideia de como funciona o curso e algumas outras informações importantes que dizem respeito à estrutura do curso. Bom, voltando, então temos uma agenda e um calendário todo pronto, está todo organizado, e você que vai entrar nessa jornada conosco, só precisa definir a sua inscrição e imediatamente começar a estudar conosco. Alguns pontos importantes que ainda quero salientar para você que vai estar com a gente durante essa jornada. Note, nós temos aqui no nosso curso o campo do ensino e 3 concorrentes existem no mercado que atuam dentro de uma área parecida com a nossa, porque naturologia clínica para valer só tem a gente. Mas vamos lá. Aulas no sistema acadêmico. Nós temos, os concorrentes também têm aulas em seus sistemas acadêmicos. Nós temos 40 lives por ano, e dentro desse programa da turma de 2026 para 2027, vão assistir 70 lives, todas as terças-feiras. E aqueles que não conseguem assistir ao vivo, assistem depois a live gravada. São 70 aulas extras, adicionais, para a formação do profissional. Muito bem. Pesquisa. No campo da pesquisa, nós temos um total de 48 livros, apostilas, dependendo da disciplina, e atualizações permanentes de conteúdos. Nossos concorrentes devem ter apostilas e alguns livros, provavelmente, mas atualizações permanentes de conteúdos eles não têm, como nós fazemos. Toda terça-feira você tem atualização de conteúdo e você me acompanha pessoalmente, como coordenador direto do curso, no Telegram ou no WhatsApp, dependendo da composição que a gente define com a turma, e você vai tendo conteúdos no dia a dia. Aí você acompanha casos clínicos em tempo real. Você acompanha aulas técnicas em tempo real. O que mais? Nós temos no campo da extensão, porque estamos no nível superior, um encontro anual, que é sempre feito no mês de novembro. O ano 2026 será em novembro. No ano 2027 será em dezembro. Isso já está previsto no calendário que eu mostrei para vocês aqui há poucos instantes. E você também tem um contato com ex-alunos que estão no mercado, no grupo em que a gente coloca vocês para participarem do projeto. A conexão. Nós temos uma unidade conceitual ativa. O que significa isso? Significa que você vai estudar um protocolo fechado que funciona há mais de 26 anos de naturologia clínica. É um método de tratamento natural desenvolvido nos últimos 26 anos e que é permanentemente atualizado. Aí você tem uma participação na AGONAB, que é a Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil, a participação do SINATEM, que é o Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, e, como já mencionei, você viaja comigo no dia a dia pelo Telegram, recebendo diariamente suporte dos estudos, onde eu respondo perguntas e dou apoio na parte técnica e de clínica para você que está com a gente. Bom, por último, a inscrição para este curso é totalmente gratuita. Você faz a inscrição agora, imediatamente, e eu vou explicar já em poucos instantes como é que você faz isso. E são 18 meses. E a mensalidade, se você honrar o bônus, o que a gente chama de pontualidade, você decide o dia que você vai pagar a mensalidade. E se você honrar o dia da pontualidade, você tem o bônus pontualidade. Então, a mensalidade, que é de R$ 385, cai para R$ 285, se você efetuar o pagamento na data que você decide qual vai ser, dentro das 4 opções que nós temos: dia 5, dia 10, dia 15 e dia 30. Você tem 4 datas que você pode escolher. Aqui na tela, algumas de nossas turmas. Então, trago aqui para celebração, inclusive,
a turma de Belém 2005, a turma de Belém 2014, a turma de Arapiraca 2021, a turma de Fortaleza 2010, a turma de Brasília 2025, a turma de Maceió 2020, a turma número 1 de Maceió, depois outra turma em 2021 e outra turma em 2023. Esse período de Maceió aqui foi na era da Covid. E aí a gente teve mais alunos, mas é que não podia reunir todo mundo no auditório naquela ocasião, tanto quanto em Fortaleza 2021 e Arapiraca 2021. A gente não podia juntar muitas pessoas por conta da época do Covid. Bom, o compromisso com os estudos. Encaminhando agora o encerramento desta apresentação, preciso lhe dizer que de julho de 2026 até dezembro de 2027, cada participante deverá assumir consigo mesmo um compromisso de estudar conosco. O curso tem 480 horas, incluindo o sistema acadêmico e os encontros online, conforme o calendário e agenda geral. A gente tem sempre no calendário, e aí me permita retornar brevemente aqui na parte do calendário, nós temos sempre um domingo em que você tem que estar disponível para acompanhar a abertura de um módulo e o fechamento do módulo anterior. Porque o que você estuda dentro do sistema acadêmico, a gente fecha dentro de um momento específico e abre uma nova disciplina. Para que isso possa dar certo, você tem que se organizar dentro deste calendário, desmarcar qualquer compromisso. Nós tivemos o cuidado de colocar esse calendário para não se chocar com nenhum feriado importante. Por exemplo, Dia das Mães, por exemplo, Natal, por exemplo, Carnaval. Nós não colocamos nossas agendas para conflitar com feriados em que você, eventualmente, pretenderá dedicar-se à sua família, passear ou até descansar. Muito bem? Bom, então, retomo aqui essa linha do tempo. Você tem que se organizar. E dentro desse planejamento, nós temos o início da nossa turma, a formação da turma, a criação da turma, entre julho e setembro de 2026. Portanto, esta minha apresentação vai albergar todo mundo que entrar dentro deste período. E em novembro de 2026, nós vamos ter o 5º Encontro Nacional de Natologia Clínica em Curitiba. E você que entrar agora, se não puder ir a Curitiba, tem que se organizar para estar conosco em dezembro de 2027, em São José dos Campos, no 6º Encontro Nacional de Naturologia Clínica, quando acontecerá, então, a sua formatura, chancelada pela Faculdade FACOP. E não se esqueça, todas as terças-feiras, de 8h30 da noite até as 10 da noite, há sempre uma live sobre saúde e qualidade de vida, atualizando o programa que nós desenvolvemos. Bem, meus amigos, chegamos então ao final. Eu convido você a iniciar a sua jornada hoje mesmo. A inscrição, como está aqui na tela, é R$0. Você não paga nada para se inscrever, não tem taxa de matrícula. Você se inscreve imediatamente, e eu vou explicar como é que você faz isso agora, mas já fica bem claro que são 18 mensalidades de R$285, se ela for paga na data certa, que pode ser o dia 5, ou 10, ou 15, ou 30 de cada mês. E se você perder a data que você indicou, então você perde o que a gente chama de bônus pontualidade, e a mensalidade é de R$385. Isso vem sempre escrito no boleto. Valor da mensalidade, R$385. Conceder o desconto de R$100 se for pago na data do boleto. E aí a gente coloca bônus pontualidade. Isso explicado. Você pode fazer a sua inscrição, mudar a trajetória profissional e ajudar a salvar vidas através da naturologia clínica. E para fazê-lo, 2 caminhos que você pode adotar. Você pode acionar um e-mail para geannaturologia@gmail.com, e eu vou receber seu e-mail e vou, obviamente, respondê-lo. Ou o melhor caminho é pelo WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem dizendo: tenho interesse no curso. E basta escrever 819-9836-8811.
Bom, eu me encaminho aqui ao encerramento dessa apresentação, dizendo a você que não se esqueça de nos dizer, quando você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se algum ex-aluno nosso indicou você. Por quê? Porque isto é um padrinho que você tem, uma madrinha que você tem, que vai ter muito interesse de acompanhar a sua trajetória e provavelmente no dia da sua formatura mas é muito provável que esteja lá para entregar o seu certificado de nível superior para que você inicie sua carreira. Foi uma honra poder ter falado com você e com vocês, né, que estão acompanhando esta apresentação, e eu desejo a todos saúde, sorte, sucesso e shalom. Fiquem com Deus.